Olá, soltas e soltos, muito bem-vindos mais uma vez. Temos o prazer de trazer de volta ele, Daniel Omar Pérez, que é psicanalista, escritor e professor de filosofia na Unicamp, que foi sucesso de público e crítica na nossa primeira live. Se você ainda não assistiu, vai ter card aparecendo em algum lugar por aqui. E hoje a gente vai falar sobre a nossa dificuldade, que é bem humana, de lidar com o abandono e com a rejeição. Olá, boa tarde. Obrigada por estar aqui de novo com a gente, Daniel, por esclarecer mais dúvidas dos soltos e colocar mais questões para a gente pensar. E se você é um solto ou uma solta, também já sofreu quando levou um pé na bunda, já sentiu o baque da rejeição, ativa as notificações, se inscreve nesse canal, porque 3 vezes por semana a gente está aqui para dividir dilemas e soluções da vida solta. Daniel, a gente perguntou para a base que assunto eles queriam que a gente abordasse nesse papo com você, e foi chuva de mensagem pedindo para a gente falar sobre rejeição. Por que é tão difícil a gente lidar com a rejeição? Esse é um tema bem complexo, bem complicado, não? Porque pode ser visto de diferentes perspectivas. Às vezes a gente não consegue lidar com a rejeição do outro, porque se coloca em um lugar de objeto de amor do outro. E ao se colocar em um lugar de objeto de amor do outro, às vezes é tratado como objeto de amor e acolhido. E às vezes é tratado como objeto e, de algum modo, rejeitado. Então, esse é o risco que se corre quando você se coloca à disposição do outro. A preocupação que pode vir depois disso é porque, às vezes, essa rejeição pode produzir o que se chama em psicanálise uma ferida narcísica, ou seja, se bem nos colocamos como objeto de amor do outro, ao mesmo tempo nos colocamos em uma posição na qual nós seríamos insubstituíveis e o outro viria de algum modo a nos completar nessa totalidade narcísica, poderíamos dizer assim. E logicamente, quando nós vemos que não ocupamos esse lugar de escolhido de entre todos, de amado de entre todos, isso produz o que se chama uma ferida narcísica e produz uma certa tristeza, um certo luto, poderíamos dizer até uma certa melancolia. Você perguntava isso e eu me lembrava de uma atriz muito famosa que é Marilyn Monroe. Era objeto de amor das pessoas, não? Ela se colocava no lugar de ser amada, de ser desejada, de ser cobiçada. E, bom, ela fazia o que bem entendia com as outras pessoas. O problema aí é que quando a gente não é Marilyn Monroe, aí é provável que outros se desfaça de nós e nos deixe nessa incompletude. E, às vezes, suportar a incompletude, que custa bastante. Quando nós somos amados, quando nós somos queridos, o reconhecimento faz com que nosso ego, digamos assim, fique mais satisfeito. Uma espécie de satisfação autoerótica. Quando isso não acontece, bom, eu tenho que lidar com minha solidão, tenho que lidar comigo mesmo. E isso nem sempre é fácil, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com a rejeição e o digital, ele trouxe, primeiro, a possibilidade da gente sentir menos a rejeição, porque nos aplicativos de relacionamento, a gente tem quase um crédito pré-aprovado. Então, a gente não tem a negativa da pessoa, a gente só tem as positivas. Só quem realmente deu match, você fica sabendo. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem recebido da nossa base é que existem micro-rejeições o tempo todo. Então, a pessoa deixa de te responder, ela faz o famoso ghosting. E aí você vai acumulando várias micro-rejeições que vão gerando micro-feridas narcísicas. E a gente tem sentido que isso está inflamando muito as pessoas, está deixando elas indigestas, que nem você colocou na live, né? Do seu ponto de vista do consultório e de que você tem visto dos seus pacientes, você acha que essas micro-rejeições que a gente está tendo no digital, essas faltas de resposta, estão gerando mais angústia do que a gente tinha antes em receber grandes rejeições, grandes pés na bundas? O que pode acontecer em um ambiente virtual é criar um imaginário. Nós oferecemos uma imagem para o outro, mas ao mesmo tempo nós recebemos uma imagem do outro. E a relação entre nós fica muitas vezes nesse registro da imagem, do imaginário, do que eu projeto, inclusive, na imagem do outro. Então,
tanto as satisfações quanto as rejeições ficam muito nesse plano, no ambiente virtual. Então, o que se passa nesse momento é muito da ordem da projeção. Quer dizer, nós podemos ter micro-rejeições por falta de respostas, podemos ter micro-rejeições por falta de likes. Aí me parece que o que conta é o modo como cada um de nós elabora tanto as rejeições quanto as aceitações do outro. Sei lá, poderíamos pensar nas velhas épocas em qual se namorava por carta. Talvez tus avós, em algum momento, namoraram por carta. Tu avô teve que ir para um lugar, tu avô teve que ir para outro, e eles se mandavam cartas entre um e outro. O tempo, obviamente, a velocidade, obviamente, era outra. Bom, hoje a velocidade é muito importante. E talvez isso também gere uma situação emocional diferente. Lidar tão rapidamente com nossas emoções, você dizia, bom, no real, digamos assim, você levava um pé na bunda, aí você tinha o tempo de elaboração. Agora parece que tudo vem uma coisa em cima da outra. Você não elaborou a rejeição anterior, que já tem uma emoção seguinte para ver o que você faz com isso. Não? Precisamos lidar com a tristeza, com a alegria, de um modo talvez mais veloz, justamente por estarmos conectados. Bom, isso certamente deve colocar as pessoas em uma certa ansiedade, em um certo estresse, que acaba fazendo com que as pessoas tenham estados emocionais que podem ter a ver com a dúvida, com a incerteza, com o que às vezes se chama cotidianamente de depressão. Daniel, a gente percebe também que muitas vezes o peso da rejeição e a dor da rejeição não é proporcional ao amor e vínculo que você tinha com a pessoa. Então, muitas vezes você está começando a sair com a pessoa, nem estava tão envolvida assim, e a hora que essa pessoa não quer mais estar com você, aquilo vira uma rejeição como se fosse o grande amor da sua vida. Assim, a gente vê muitos relatos aqui que era isso. Ah, não, eu estava saindo 3, 4 vezes com a pessoa e ela não quis mais. Meu Deus do céu, mais uma vez, eu fui abandonada. Parece que não está equalizado, né? O amor e o envolvimento que você tinha com essa dor. Você acha que a gente usa essas rejeições para chorar traumas mais difíceis de serem processados? No fim, a gente está usando eles como gatilho para entrar em contato com coisas que a gente não quer entrar? Por que tem esse aumento de peso? Né? É interessante isso porque nos coloca em duas posições, pelo menos, aí, não? Enquanto você falava, Carol, desculpa, eu me lembrava de dois tangos bem antigos, não? Da década de 30, talvez. Já quase tem 100 anos esses tangos. Mas a história da perda do amor parece que continua sendo o mesmo. Tem dois tangos, um que se chama Grisel e outro que se chama Quem Hubiera Dicho. Quem teria dito, né? E nos dois tangos se trata de uma mulher que diz que se cansa de tudo e vai embora. E aí ele descobre que amava. Quer dizer, quando sente a falta, ele descobre o amor. Enquanto ela estava aí, ele não dava muita bola para ela. Ela estava aí, ele voltava, mais ou menos, vinha. E ela o amava. Aí quando ela disse, bom, eu já cansei de tudo, vou embora. Aí ele descobre que amava, não? Então, essa é uma posição na qual você vê que como a falta produz o amor. Uma relação amorosa tem que ter essa relação de aproximação e de distanciamento, de ocupar, de algum modo, um lugar comum, mas também de deixar o lugar a outro, para que outro possa viver sua experiência individual, de solidão, inclusive. E aí é que, às vezes, se descobre a falta e se descobre o amor. A outra também pode ser uma tentativa de repetição da própria frustração. Às vezes nós é como que, em vez de estarmos apaixonados pela outra pessoa, estamos apaixonados pela nossa própria frustração. E nos dedicamos a buscar a pessoa que vai nos frustrar na seguinte relação. Então, mais do que buscar uma relação, buscamos o fracasso da relação. Buscamos a frustração da relação. Quando encontramos a frustração, quando encontramos a rejeição, aí é que nós vivimos isso
com grande intensidade. Mas por quê? Pô, porque a descarga libidinal não está na relação com a pessoa, está na perda da relação, está justamente em viver esse rompimento. É como aquele que se apaixona pela tristeza melancólica da perda de um ser amado. E essa melancolia que dá um certo conforto, uma tristeza que dá um certo conforto. Não, eu até ia perguntar sobre isso, né? Sobre o medo da gente ser abandonado e fazer a gente abandonar antes, né? Ou boicotar as relações. Mas pelo que você está relatando, não é nem o medo de ser abandonado, é a paixão pelo abandono faz a gente abandonar as pessoas ou boicotar para poder ser abandonado, né? Isso também, antecipar as jogadas, não é próprio da neurose obsessiva. Bom, já que tudo vai dar errado, então vou fazer tudo possível para que dê errado já, digamos, não? E às vezes isso pior é que se dá inconscientemente, ou seja, não é você que planeja isso, sino que de algum modo você inconscientemente é colocado por uma série de condutas repetitivas na posição na qual vai acabar fracassando. É o que as pessoas chamam de o auto-boicote, né? Uma espécie de autopunição, às vezes, não? O neurótico obsessivo tem muito disso, não? De antecipar a jogada para poder sofrer antes que a coisa aconteça. A gente fez um vídeo sobre namorofobia e quais são os medos que as pessoas têm de entrar em relações. E muitos soltos escreveram para a gente que tem medo de começar a namorar, se entregar e a pessoa terminar tudo, né? Então, exatamente esse medo do abandono. Você acha que o medo do abandono ele é inerente ao ser humano ou ele está mais aflorado agora porque a gente está vivendo em épocas onde a gente não tem estabilidade em mais nenhum campo da vida? Então, isso deixa a gente naturalmente com mais medo de ser abandonado. Se sentir em desamparo faz parte da constituição da subjetividade humana. Não, a gente experimenta essa sensação de desamparo, de abandono, de acordo com Freud, por exemplo. Ele disse que o netinho dele, o netinho de Freud, estava na sala, a filha de Freud, vai embora da sala. Então a criança começa a chorar, porque se sente desamparada, se sente sozinha. Então, como é que o netinho de Freud resolve isso? Como resolvem muitas crianças, fazer uma brincadeira, pega um carretel com um fio, joga por baixo de um sofá e o carretel desaparece. E aí a criança faz a experiência de que, bom, desapareceu, está sozinho. Aí puxa e o carretel aparece outra vez. Aparece, desaparece. Essa brincadeira nós fazemos com os bebês aqui também, no Brasil, com um lencinho. Fazemos essa brincadeira de aparece e desaparece, de presença e de ausência. Para quê? Bom, para que essa sensação de abandono, de desamparo, possa ser elaborada ludicamente, através das fantasias. Bom, às vezes a gente construi uma estrutura de fantasia fantasmática, se diz em psicanálise, não? Uma estrutura de ideias, imagens, na qual o outro aparece como uma espécie de garantia de nossa estabilidade. Quando o outro desaparece, essa estrutura, esse quadro, podemos dizer assim, desaba. E aí é que a gente vive essa experiência de abandono. Nós sentimos abandono porque nossa construção imaginária, simbólica, de projeções, de antecipações do que vai acontecer, essa pessoa cumpre o papel fundamental. Quando ela desaparece, então tudo isso cai e nós nos sentimos abandonados. E o medo disso, obviamente, é um medo que atravessa, eu diria que toda a humanidade, a não ser que você consiga elaborar essa situação ludicamente, como fazem as crianças, e voltar a reconstruir outra situação na qual possa mais ou menos se sentir menos abandonado, menos sozinho. Você dizia, Carol, bom, na situação de hoje, bom, certamente na situação que nós estamos passando, não? Por isso que é bom em momentos de crise, até por uma questão de saúde psíquica, estabelecer uma relação de amor. Não? O amor é bom em qualquer tempo, mas em tempos de instabilidade, em tempos de crise, acho que é uma forma
de sustentar-se psiquicamente, não? De poder compartilhar com o outro. No entanto, esse compartilhamento com o outro tem seus riscos. O amor, inevitavelmente, tem riscos bastante grandes, bastante altos. E a gente, obviamente, sente que é muito mais fácil a gente rejeitar ou abandonar do que ser rejeitado ou ser abandonado, né? E a gente sente muito quando a gente é rejeitado que é quase que a gente não tem tanto valor assim. Que nem você colocou, uma ferida narcísica, e o contrário, a gente sente numa posição quase de poder, né? De, eu estou rejeitando o outro, então eu tenho mais valor do que o outro. Como é que a gente pode começar a ter um tipo de relação com o abandono que não passe tanto por esse narcisismo, que a gente sinta tanto o abandono como uma avaliação do nosso próprio valor, e sim como uma experiência natural da vida, né? Então, mas é uma experiência natural da vida também lidar com esse narcisismo, não? O processo de luto, por exemplo, é um processo no qual eu descarrego minha energia, eu oriento minha afetividade para uma pessoa, para um objeto, essa pessoa, esse objeto sai de cena, então aquela energia que eu descarregava para aquela pessoa fica sem objeto. E, bom, de algum modo, o modo que eu faço luto a partir dessa perda é quando eu volto a investir aquela energia que investia no objeto, investo em mim mesmo. Então eu, de algum modo, me revalorizo. Esse é o princípio da saída do luto. E na relação amorosa, André, há uma espécie de investimento libidinal no objeto que faz com que eu valorize o objeto de amor e eu me diminua diante dele. É uma projeção de apego, do ideal do eu. Eu projeto o ideal do eu em outra pessoa, então eu tendo a elevar aquela pessoa no lugar do ideal. E eu fico em um estado de diminuição. Quando essa pessoa sai de cena, eu fiquei no estado de diminuição, sem aquilo que era meu ideal. Bom, aí eu devo voltar a poder investir em mim mesmo, revalorizar narcisicamente o ego, inclusive, não? É por isso que muitas vezes, se sai de uma relação e se buscam 400 relações. Do tipo, se você não me quer, tem outros que vão me querer. E aí você vai e começa a ter várias relações picadinhas, tentando buscar outros modos de encontro. Mas é interessante quando você abandona. Quando você abandona, você já antecipa a jogada, não? A frase típica: não é você, André, sou eu. Sou eu. Ou seja, não é você, André, sou eu, na verdade. Quantas vezes? Bom, é porque eu já elaborei a minha saída, não? Aí eu já consegui elaborar toda essa fantasia que falar com a Carol, e aí eu consigo o meu caminho. E deixo você na intempérie. Eu até escrevi sobre isso agora no Dia de Finados, sobre os amores de reticências, né? Porque acho que um outro jeito da gente não lidar com o luto é a gente não encarar que as relações terminaram, né? Acho que hoje em dia a gente tem muitas relações que ficam no ar, porque foi um desencontro de momentos. Você acha que uma hora essa história pode vir a ser, você tem um carinho especial pela pessoa, e daí quando você vê, você está deixando essa sua energia, ouvindo você falar, né? Acho que a gente vai deixando essa nossa energia libidinal em muitos outros e vai se esvaziando só para não entender que essas relações terminaram e elaborar o luto. Isso. Você acha que é importante a gente elaborar o luto mesmo dessas relações que não tiveram um ponto final claro e a gente colocar esse ponto final dentro da gente? Bom, sim, com certeza, é importantíssimo elaborar o luto, não? O problema é que a gente está envolvido no luto, e aí é difícil a gente poder conseguir fazer isso em uma boa, digamos, tranquilo, porque de algum modo sempre há um apego àquele objeto. Então, poder se separar dele é todo um processo de elaboração. Então, o luto justamente vem a poder separar a energia daquele objeto, investir em mim mesmo, investir no ego e voltar a restabelecer relações com outra pessoa com a qual possa estabelecer um vínculo. Mas por que isso não é tão fácil? Por que a gente, bom, não deu certo, muito obrigado por tudo, vamos embora e vamos partir para outra? Por que a gente fica? Porque o amor é uma relação de identificação. Eu me identifico com uma parte de você.
e essa parte de você acaba ficando em mim. E de algum modo, isso que sou eu e é você que está em mim, de algum modo é o que não me deixa terminar a relação com você. Entro em uma espécie de processo de melancolia, podríamos dizer assim, que se uma parte de meu eu culpa a outra parte do eu por ter terminado a relação. Então o sujeito se auto-culpa e se auto-pune em função disso. E começa a ter relações frustrantes justamente para poder se punir por aquilo que às vezes nem foi ele mesmo que produziu. Então, essa relação de identificação, que em um momento foi boa e que foi o que nos uniu, em outro momento ficou em mim e eu não consigo poder terminar de elaborar isso. Não? Porque é uma parte de mim, agora você já foi embora. Eu tenho que lidar com aquela parte da identificação que foi a que nos vinculava. E, bom, isso também precisa de uma separação, não apenas da relação com o outro, sino de uma separação de aspectos de minha própria identidade, dos quais eu preciso me separar. Ouvindo, acho que bate esse lugar de ter um lado seu que morreu com essa relação que morreu também. E acho Exatamente. que talvez essa seja a morte que a gente tenha mais dificuldade de lidar, né? A nossa morte mesmo. E porque também nessas relações, tanto nos encontros quanto nos desencontros amorosos, nossa própria identidade vai mudando. Nós vamos mudando junto com as pessoas com as quais percorremos um caminho e também mudamos com as pessoas com as quais nos separamos nesse caminho. Não? Às vezes, não só precisamos deixar ir embora a outra pessoa, sino deixar ir embora pequenos pedaços de nós mesmos, que vamos articulando com outros novos pedaços e vamos construindo nossa identidade com outros elementos. Não? A história de nossas vidas é a história dessa constituição e desconstituição da identidade individual. Obviamente, temos elementos que se repetem de quando éramos crianças, mas na medida em que passamos da época de ser crianças a ser adolescentes, nesse momento, quando nós temos que lidar com um corpo sexuado, aí precisamos reconstituir nossa identidade. E é por isso que buscamos grupos, buscamos acolhimento, e também quando passamos da adolescência para a vida adulta, precisamos outra vez recompor nossa identidade. E tudo isso não se faz sem relações amorosas. Desde o amor dos pais, dos cuidadores, das cuidadoras, até os amores entre amiguinhos, amiguinhas, coleguinhas, passando pelos rolos e todas essas vivências que nós temos na adolescência, até depois, na juventude, na vida adulta, tudo isso vai constituindo nossa identidade. Então, o ponto aí, às vezes, é que não é o outro, somos nós mesmos. Não? Que, ouvindo você falar, né, eu comecei a relacionar com o que a professora Valesca Zanello colocou, que o amor é identitário para as mulheres. Então, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Então, a se colocar nessa posição de objeto. Então, quer dizer, a perda identitária que sofre num abandono, numa rejeição em uma relação, talvez seja uma dor maior, um luto maior, porque você está perdendo uma parte maior de quem você era, já que o amor é identitário, do que, por exemplo, para um homem. Você vê alguma diferença em relação ao gênero sobre a dificuldade de lidar com a rejeição? A relação amorosa é sutil, porque ao mesmo tempo que nos colocamos como objetos, nos colocamos como sujeitos. Nós temos essa ambiguidade, esse lugar impossível de ser objetos e sujeitos ao mesmo tempo. Não? Por isso, mais do que objeto-sujeito, eu gosto de pensar entre ser amado e ser amante. Ser amado é uma posição de objeto. E em psicanálise é muito interessante, porque essa posição de objeto muitas vezes é masoquista. Se colocar como amado, se colocar como uma posição na intempérie, digamos. Não? Agora, se colocar como amante é uma atitude ativa, na qual o sujeito pode, de algum modo, lidar com a situação. Não? O amante
é aquele que tem excesso de amor, enquanto que o amado é aquele que tem carência. Não? Isso é interessante quando a gente vai na mitologia grega. Não? O que é o amor? A riqueza estava numa festa, ficou bêbado e vai para a rua, encontra a pobreza, e entre a pobreza e a riqueza surgiu o amor. E amor, por isso que o amor tem um lado que é puro excesso, como a riqueza, mas tem outro lado que é pura carência, como a pobreza. Então, a posição amorosa é sempre essa, sempre ambígua, impossível, de estar e não estar, de ser sujeito e objeto, de ser amante e amado. É muito difícil a experiência do amor, realmente. Acho que talvez a gente tem que ser corajoso para lidar com essa nossa riqueza e com a pobreza, com as nossas incoerências, né? Com as nossas carências, porque às vezes a gente quer ou que o outro supra todas as nossas carências, ou a gente quer ocultar todas as carências para se mostrar muito autossuficiente, e às vezes é só lidar com elas, né? Com as nossas próprias faltas, sem esperar que o outro resolva elas, nem esconder, e entender que o outro também vai estar com as faltas e os medos deles. O amor me parece que é isso, é um encontro impossível de relação de faltas, de relação de falhas, onde cada nessa relação suporta tanto as faltas em si mesmo quanto as faltas no outro. E a partir de aí, em vez de fazer disso um déficit, faz disso a construção de um lugar, de uma relação, na qual ambos possam levar adiante esse encontro impossível. A reciprocidade que nós encontramos no amor é de dissimetria, é de desencontro. Então, esses desencontros precisam ir sendo levados adiante na mera contingência. Não dá para calcular, não dá para antecipar a jogada. E não dá para se sentir rejeitado a cada desencontro, né? Eu acho que a gente começou falando sobre rejeição e acho que a gente fecha bem nisso, são só desencontros, não são rejeições, porque talvez a gente esteja acabando relações antes ou sofrendo antes, quando poderia ser só um ajuste de rota e um desencontro. Exato. Encontros e desencontros. Às vezes nos encontramos, às vezes nos desencontramos. E a partir de aí, ressignificar as coisas, não? E que a rejeição também, ela não precisa ser vivida com tanta dor, né? Que ela é parte natural, né? Do pacote. Só vem o amor com o fim do amor juntos. Então a gente vai ter que aprender a encarar o abandono e a rejeição de frente, porque eles são inevitáveis, né? Mas enquanto isso a gente vai se divertindo e vai jogando. Daniel, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente de novo. É um prazer para mim estar com vocês dois mais uma vez aqui. Eu agradeço muito a possibilidade da conversa, que me faz pensar e me faz tentar elaborar a mim mesmo esta história dos encontros e desencontros. Gente, peçam o Daniel de volta que a gente traz ele, tá? E ele não vai rejeitar a gente. Muito obrigado.